Hebreus capítulo 11 e o versículo 6, diz a palavra de Deus: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Queridos, antes de falar dos inimigos da fé que precisam ser vencidos, eu quero dizer aqui para todos nós o que não é fé. O conceito de fé tem sido muitas vezes alterado intencionalmente por muita gente maldosa que está, em primeiro lugar, a serviço de Satanás para gerar confusão entre as pessoas, para dificultar as pessoas de terem uma fé verdadeira. Em segundo lugar, e automaticamente também tem a mão de Satanás nisto, o conceito de fé é alterado por muitas pessoas mal intencionadas, a fim de abusar da fé das pessoas, para gerarem para elas mesmas lucros pessoais. O conceito de fé, muitas vezes, tem sido modificados e gerado algumas situações complicadas, difíceis. Não confunda, por exemplo, fé com superstições, otimismo e pensamento positivo. São coisas que às vezes as pessoas confundem. As superstições, elas foram criadas principalmente pelos nossos antepassados. As superstições, elas foram criadas principalmente pelos nossos antepassados, como forma de crendice popular. E isso vem passando de geração em geração e tem atrapalhado a vida das pessoas. Muita gente se apega a essas crendices como alternativa de fé. Andam, por exemplo, com pés de coelho, comem lentilhas, batem na madeira 3 vezes para evitar coisas ruins, evitam passar embaixo de escadas e outras dezenas de coisas que nada tem a ver com a fé e que muitas vezes são usadas de maneira popular como exercício de algum tipo de fé, mas que não passa de simplesmente crendices, que são usadas como amarras espirituais, para fazer com que as pessoas fiquem supersticiosas. A verdade é uma tática, muitas vezes, de Satanás. Satanás não tira, às vezes, por completo, a fé das pessoas em Deus, mas ele mistura tantas outras coisas. Ele acredita em Deus, a pessoa acredita em Deus, ela tem fé em Deus, crê que Deus é o Senhor, Criador dos céus e da terra, crê que o Senhor Jesus é o Salvador, mas ela crê também em mais um monte de outras coisas. É uma mistura. Nós não podemos também confundir fé com otimismo. Embora o otimismo seja uma qualidade boa, essencial na vida de uma pessoa, mas nós não podemos confundir otimismo com fé. Fé e otimismo são coisas totalmente distintas.
Ser otimista é apenas conseguir ver o lado positivo das coisas, mesmo diante de algumas situações adversas. Mas o otimismo muitas vezes tem data de validade. O otimismo está ligado muitas vezes a experiências, a expectativas naturais e humanas. A fé já transcende as questões naturais e humanas. Nós não podemos também confundir pensamento positivo com a fé. O pensamento positivo é defendido por muitos especialistas que dizem que este é a única chave que o ser humano precisa para colocar em prática e ter uma vida próspera, abençoada. Quem defende essa ideia do pensamento positivo, explica dizendo que há explicações baseadas na energia, no magnetismo, no holismo. É a crença de que a mente do ser humano atua como um imã, capaz de atrair as coisas. Ou seja, se pensarmos em coisas negativas, nós vamos atrair também coisas negativas. Mas se pensarmos em coisas positivas, nós vamos atrair coisas positivas. É aquela ideia basicamente da confissão positiva, em que a pessoa está enfrentando uma dificuldade muito grande. Olhe para mim. Em que a pessoa está vivendo uma situação de adversidade muito grande, mas ela é entusiasmada a pensar apenas positivo. Ela não pode nem confessar que existe uma dificuldade na vida, porque se ela falar isso, vai gerar algumas outras consequências negativas. Então ela fica negando até aquilo que é de dificuldade na vida dela, a fim de que a mente, ao confessar positivamente, traga para ela momentos bons. Esse é o pensamento positivo. O pensamento positivo, ele elimina Deus da história. A mente humana por si só é capaz de pensar em coisas boas e tudo isso acontecer. Tudo o que quiserem pode ser alcançado com o poder do pensamento positivo e a energia do universo. Não confunda isso com fé. Isso não tem nada a ver com fé. Sabe quais são os inimigos da fé que nós precisamos eliminá-los? Primeiro, a dúvida. Tiago capítulo 1 e o versículo 6. Peçam-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. O contexto aqui, Tiago está aconselhando as pessoas a clamarem pedindo por sabedoria. E ele diz: olha, o que vocês forem pedir, peça com fé. Peça sem duvidar. E ele diz que aquele que pede e duvida, ele é como a onda do mar, em que o vento assopra e levanta a onda, e daqui a pouquinho a onda cai de novo, o vento passa. Duvidar aqui tem o sentido de ter a mente dividida, fidelidade dividida. Tiago enfatizou a necessidade da confiança exclusiva em Deus, sem dúvida, sem margem para questionamento. Quem duvida, ele é inconstante. Ora acha, ora crê, ora ele descrê. Ora ele pensa que tudo vai dar certo, ora a sua fé também é abalada, ora ele duvida. Isso é o mesmo que ser levado pela fé e depois ser derrubado novamente pela falta de confiança. Duvidar é colocar em xeque a sua fidelidade,
É o que Tiago disse sobre a onda que é levantada em um momento e no outro ela é derribada. Em um momento o vento assopra e ela levanta, em um outro momento ela cai de novo, ela se desfaz. O mar é assim. Uma hora o mar está calmo, outra hora ele está agitado. Uma hora tudo crê, tudo resolve, tudo consegue, tudo caminha, tudo flui. Mas daqui a pouquinho já não crê em nada disso mais. A palavra de Deus está nos dizendo que quando oramos, pedindo algo, lemos a palavra de Deus sobre alguma promessa na sua escritura, nós não podemos ter dúvidas. Não deve haver dúvidas em nós em relação àquilo que Deus é capaz de fazer. Não deve haver em nós dúvidas em relação àquilo que Deus é capaz de nos dar, em relação àquilo que Deus é capaz de operar em nós. Se isso acontecer, não teremos firmeza em nossas ações e condutas. Aquele que duvida, ele vive vacilando como um bêbado sem direção. Uma hora ele está bem, outro momento ele está mal. Quem me ouve diz amém. Diversas vezes Jesus repreendeu a dúvida dos seus discípulos, chamando-os de homens de pequena fé. Em certos momentos Jesus repreendeu até com mais severidade. Um desses exemplos nós vemos quando Pedro estava quase afundando no mar, quando ele mesmo sugeriu encontrar com Jesus caminhando por sobre as águas. Naquele texto que Jesus vinha, já altas horas da noite, e os discípulos viram o vulto, e pensaram que era um fantasma, e Jesus disse que era ele, e Pedro precipitadamente disse: olha, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo. E Jesus falou: então venham aí. Embora mais nenhum dos discípulos tenham pelo menos arriscado, Pedro colocou os pés na água, do lado de fora do barco. Até quando ele fez isso, ele estava crendo. Jesus disse: venha, e ele foi. Só que quando ele colocou os pés nas águas, ele começou a afundar. Jesus o repreendeu, porque em um minuto ele creu, no outro não mais. Em um minuto ele tinha fé de ir encontrar com Jesus, caminhando por sobre as águas, mas em um outro minuto ele perdeu essa fé. A dúvida pode ser natural, humana, ou até mesmo diabólica, mas a fé se apoia no poder de Deus. A fé é sobrenatural. A fé, ela não busca explicações lógicas, gente. A fé, ela não busca argumentos lógicos naturais. A fé, ela não busca racionalidade. A fé, ela é uma manifestação sobrenatural. E quando vivemos isso, nós estamos no centro da vontade de Deus, para experimentar tudo aquilo que Ele tem para nós. Que seja repreendido da nossa vida esse inimigo da dúvida, em nome de Jesus. Que em todas as circunstâncias da nossa vida venhamos crer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais por nós, além daquilo que pedimos ou pensamos. Quem recebe essa palavra, diga alguma coisa para Ele, aí onde você está. Um outro inimigo da fé que precisa ser combatido é a incredulidade. Parece que é a mesma coisa, dúvida e incredulidade, mas a incredulidade é algo mais avançado do que a dúvida. A dúvida, ela é temporária, a dúvida, ela é momentânea. A dúvida é a manifestação da desconfiança de alguém que confia e em um determinado momento ele duvida.
ele vacila na sua confiança. A incredulidade é algo mais avançado. Diria então que a incredulidade é a dúvida em um estágio mais avançado. Aqui nós não estamos falando mais de algo momentâneo, mas sim de incredulidade. É a desconfiança definitiva. É a desconfiança que rejeita totalmente aquilo que Deus faz e aquilo que Deus diz. O sujeito não crê definitivamente. Olha o que Jesus disse em João capítulo 16, versículos 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim, disse Jesus. Então o que Jesus está dizendo nesses versos é que a incredulidade é pecado. A incredulidade é uma transgressão. A incredulidade está quase sempre associada à malícia, à esperteza, à indiferença. O que Jesus está dizendo nesse texto que eu acabei de citar aqui, é que as pessoas ouviriam falar de Jesus, ouviriam falar dos feitos de Jesus, mas elas simplesmente permaneceriam indiferentes. As pessoas simplesmente permaneceriam intocáveis, inertes, corações endurecidos em relação àquilo que ouviram. A incredulidade é, na verdade, um estado de rebeldia contra Deus, porque duvida daquilo que Deus fala e duvida daquilo que Deus faz. Veja os israelitas, capítulos 13 e 14 de Números. Eles saíram do Egito em direção à terra prometida. Você acha que os israelitas nesse tempo era tudo crente, gente? Não. A turma nasceu embaixo da idolatria e o paganismo do Egito. A geração de José, as gerações que nasceram no Egito, elas foram se assimilando com as questões do Egito. Tanto é que vez ou outra na caminhada eles falavam do Egito, porque o coração deles não estava na terra prometida, o coração deles estava no Egito. Foi preciso Deus trabalhar isso neles ao longo da história, para que eles então se convertessem. A primeira oportunidade que eles tiveram para manifestar a incredulidade, eles fizeram. E eles fizeram isso ao longo do percurso, algumas vezes. Às vezes grupos menores, às vezes um certo clã apenas. Mas quando chegamos em Números 13 e 14, nós vemos os israelitas de maneira generalizada manifestar a incredulidade. Poucas pessoas entre eles serviam a Deus de fato, verdadeiramente, exclusivamente. Todos criam em Deus, todos serviam a Deus, mas também serviam aos deuses do Egito, serviam aos costumes do Egito, mas exclusivamente eram poucos. E aqui em Números 13 e 14, eles manifestaram essa incredulidade. A incredulidade deles fizeram então com que Deus purificasse aquela turma. Deus fez com que eles andassem 40 anos no deserto, repetidas vezes pelo mesmo caminho. Uma caminhada que duraria pouco tempo, durou 40 anos em que eles estiveram perdidos no deserto, até que toda aquela geração passasse, e então surgisse uma nova geração, para que eles entrassem então na terra prometida.
Todo mundo que não estava ainda em idade de exército morreu, ficou para trás. A descrença, a incredulidade está associada à rebeldia contra Deus. Os israelitas se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra Moisés e perderam então a terra prometida. Isso custaram para eles um preço muito caro. Olhe para mim. Às vezes, o incrédulo até ouve aquilo que Deus fala. O incrédulo até testemunha aquilo que Deus faz. Mas o seu coração está endurecido. O seu coração não se abre para que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e gere fé. O incrédulo, ele maximiza os problemas e minimiza a ação de Deus. Ele deixa de crer que Deus é capaz de fazer. Ele deixa de crer que Deus é poderoso para acreditar que o problema é maior. Todos nós somos incentivados, pois, a crer que tudo é possível para Deus. Tudo é possível para o nosso Deus. Servimos a um Deus que é capaz de fazer aquilo que não subiu ao nosso coração e nem passou pela nossa mente. Deus é poderoso. Um outro inimigo da fé que precisa ser vencido: a dúvida, a incredulidade e o medo. O medo é um inimigo cruel da fé. O medo é terrível. O medo gera em nós sentimentos de incerteza, ansiedade. O medo gera em nós, às vezes, pavor. Precisamos abrir mão do medo para crer definitivamente no cuidado de Deus. O texto de Marcos capítulo 5 e versículo 36 mostra para a gente uma fala de Jesus para um pai que estava desesperado por causa da filha. O pai disse para ele: não temas, creia somente. O medo está presente no dia a dia das pessoas, na maioria de nós. Nós já ouvimos aqui algumas vezes, eu mesmo já falei isso aqui na igreja algumas vezes, outras pessoas também já disseram e eu vou repetir. Existem dois tipos de medo. Existe o medo que está associado à prudência. É aquele medo que você evita certas coisas, certos excessos, por prudência. Esse tipo de medo, ele evita que você sofra acidentes, por exemplo. Você que dirige, você não entra numa curva, dirigindo o seu carro, na mesma velocidade que você dirige numa reta. Esse é um medo que está associado à prudência. Você desce os degraus da sua casa, que tem 20 e poucos centímetros de altura, você desce um após o outro, saltando de um para o outro, mas você não pula lá do terraço da sua casa. Por quê? É o medo, é a prudência que está evitando com que você sofra um acidente. Então existe esse medo, esse temor que está associado à prudência. Existe ainda um outro medo, e é desse que eu estou falando aqui como inimigo da fé, que é o medo que nos bloqueia, que é o medo que nos impede de avançar, que é o excesso de medo que nos domina. É um medo que muitas vezes está associado aos níveis altos de ansiedade.
A ansiedade vem primeiro, rouba o pensamento, a expectativa do que vai ou que não vai acontecer, a expectativa do que pode ou não pode ser. E aí de repente, a pessoa é tomada de medo. Existem vários níveis de medo, desde a noção de perigo diante de algum risco, até o complexo, pavor, fobia, síndrome do pânico. O medo sempre é baseado num exagero ou numa mentira. Às vezes, uma mentira de Satanás para aprisionar as pessoas e fazerem delas escravas. Bloquear a pessoa de avançar. Bloquear a pessoa de ir além. Bloquear a pessoa de melhorar. De fazer um determinado investimento em algo que não é doideira, que não é loucura, mas que se você fizer, você vai melhorar, você vai crescer, você vai avançar, você vai prosperar. E aqui eu não estou falando de loucura, estou falando de fazer com o pé no chão. Mas tem gente que nem isso consegue fazer. Tem gente que nem assim consegue investir. Eu disse e repito, o medo e a ansiedade caminham juntos. A ansiedade é um sentimento de apreensão diante do absoluto desconhecido. Adão foi tomado por um excesso de ansiedade quando ouviu os passos do Senhor caminhando no jardim. E quando ele foi tomado por essa ansiedade do que deveria ou poderia acontecer, o texto de Gênesis 3, 8 e 10 diz que ele então ficou com medo e se escondeu. Ansiedade em excesso, acompanhada agora do medo, e fez com que ele se escondesse de Deus, como se tivesse algum lugar para se esconder. O medo nos paralisa, o medo nos deixa infrutíferos, o medo nos deixa incapacitados. A minha oração aqui nessa tarde, início de noite, já estamos na noite. A minha oração aqui nessa noite é que Deus nos arranque todo o medo. É que Deus nos ajude a que lancemos os seus braços sem reservas e nos deixemos conduzir por Ele. Nos deixemos conduzir pela sua vontade, por aquilo que Ele deseja de nós, para que seja tirado de nós todo o medo que nos bloqueia, para que tenhamos então condições de enxergar com fé, tirar esse inimigo da fé chamado medo, e tenhamos condições de investir, de avançar, de crescer, confiados nele. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus não haverá impossíveis. Deus não tem nada impossível para Ele. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não dependa do seu próprio entendimento, mas busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Confie no Senhor, sem reservas. Eu quero te convidar para estar de pé comigo, por favor. E eu vou caminhar para fechar com você de pé. O Senhor está nos convidando aqui nessa noite a lançar nos pés dEle todos os nossos temores, lançar no altar dEle todas as nossas dúvidas. Se alguém que há alguma manifestação de incredulidade, lançar nele toda a incredulidade.
lançar no altar dele dúvida, incredulidade e os medos que afastam de nós qualquer perspectiva de realização do agir de Deus na nossa vida. Eu quero te convidar nessa noite a ser tocado, a ser visitado pelo Senhor aí onde você está. Permita ser tocado por Deus, a fim de que a sua fé seja animada, seu coração seja incendiado e a sua esperança seja renovada. Oh, querido, não deixe que as circunstâncias te impeça de crer no Deus que nós servimos. É uma frasezinha que se tornou já até um clichê. Não olhe para o tamanho do seu problema, olhe para o tamanho do seu Deus. Ou diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Vamos nos apegar nisso. Se esse microfone passar aqui na mão de um por um, agora todos nós temos circunstâncias e situações para relatar aqui difíceis. Tem gente me ouvindo aqui com situação complicada, que é só Deus para intervir. Mas eu quero te convidar a exercitar a sua fé. Efésios 3:20, Paulo diz: toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Não deixe o problema te abater, não deixe a circunstância te abater, não deixe a dificuldade fazer com que você perca a visão do Criador, mas continue crendo, continue confiando. Joga para fora a dúvida, joga para fora o medo, joga para fora a incredulidade e deixa que Deus dirija os seus passos. Busque a direção nisso e invista nisso. Creia que se Deus está querendo isso para você, vai acontecer. Há um tempo novo de Deus para a sua vida. Você crê nessa palavra? Levante a sua mão ao céu. Eu quero orar com você. Eu queria que você orasse juntamente comigo. Queria que você rompesse a sua máscara aí e você liberasse palavras e falasse mesmo, orasse juntamente comigo. Oh Senhor da glória, nós cremos em teu grande poder. Nós cremos que o Senhor é poderoso. Nós cremos na ação do Senhor na nossa vida, na nossa casa. Nós cremos que o Senhor é grandioso e nós queremos orar, Senhor, nessa noite. Dá-nos fé, acrescenta a nossa fé, renova, Senhor, a nossa fé, acrescenta, Senhor, a nossa esperança, renova, Senhor, as nossas forças, nos ajuda, Senhor, de maneira extraordinária. Nos dê da sua graça, manifesta, Senhor, com poder e unção sobre nós. Venha, Senhor, sobre nós de maneira abundante. Venha, Senhor, sobre nós de maneira forte nessa hora. Venha, Senhor, nessa hora sobre nós. Arranca de nós todo medo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Trabalha, Senhor, no coração desse homem. Trabalha, Senhor, no coração desse homem, desse chefe de família. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que os investimentos desse homem se realizarão para a glória de Deus, e essa família vai prosperar, vai crescer, vai caminhar na sua presença. Eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu declaro fé sobre a vida dessa mulher. Essa casa será edificada em nome de Jesus, essa casa será um ambiente de paz em nome de Jesus, essa casa vai prosperar em nome de Jesus, com esse homem e essa mulher investindo nisso, para a glória do teu nome, fazendo esses investimentos naquilo que são seus planos, naquilo que são seus sonhos, naquilo que são seus projetos, em nome de Jesus. Abram portas, nós cremos essa palavra. Oh meu Deus, ah meu Deus, eu creio, Senhor, e eu oro, ó Deus,
pela visão espiritual da sua igreja. Nos faça, Senhor, prosperar em nome de Jesus enquanto igreja, em todos os sentidos. Nos faça crescer, Senhor, enquanto igreja nessa cidade. Senhor, nós estamos alargando as nossas fronteiras, nós estamos alargando a nossa tenda, em nome de Jesus. Senhor, faça o teu nome glorificado através da vida dessa igreja. Faça, Senhor, o teu nome engrandecido através da vida dessa igreja. Permita-nos, ó Deus, conquistar mais e mais essa cidade. Permita, Senhor, que o teu reino avance, que o teu reino cresça nessa cidade, através da vida dessa igreja. Nós cremos nisso, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós acreditamos nisso. Você pode levantar sua mão para o céu e cantar.